Ora, muito boa noite. O meu nome é Joel Lopes, mais conhecido pelo mundo gamer por Joel Boavista 2001, e vamos fazer aqui um giro de notícias sobre o futebol brasileiro que está ao rubro, agora no mês de janeiro, com entradas e saídas de jogadores, e portanto vamos ao mercado da bola para o campeonato brasileiro. O mercado da bola está mais complexo do que nunca. Jogadores envolvidos em disputas judiciais, clubes mudando estratégias de contratação, acordos comerciais que podem estar desabando e negociações importantes em andamento. No vídeo de hoje vamos explicar tudo com contexto, porque o Corinthians entrou por um volante que estava perto do Botafogo, como o caso do Everton. Ainda não foi resolvido. O que está acontecendo com a bolha dos patrocínios Master e muito mais. Fica até ao final do vídeo porque tem informação relevante para todo o amante do futebol brasileiro. Então agora vamos falar de. Corinthians, Vamos falar de. Corinthians, Exatamente. Corinthians, Botafogo e Cauã Diniz. O que é que está acontecendo? Quem é Cauã Diniz? Cauã Diniz é um volante de 21 anos que pertence ao América Mineiro e se destacou no Clube Mineiro nas últimas temporadas. Ele atua principalmente como volante de marcação, com boa leitura de jogo, intensidade e capacidade para recuperar bolas. Perfil que agrada a grandes clubes da Série A. Mas antes do Corinthians Botafogo, houve Botafogo, que tinha entrado primeiro para a contratação de Coan Diniz no início, no final do ano passado e início desta janela de transferências, nas conversas com o América Mineiro para contratá-lo, mas o interesse era porque o jogador também se encaixava no perfil do meio-campo do clube carioca buscava. Só que, entretanto, o que é que aconteceu? Cão Diniz entrou numa disputa judicial com o América Mineiro por salários em atraso. E então foi aqui que o Corinthians entrou na disputa. E entrou na disputa porquê? Porque com o Botafogo ainda negociando com a situação trabalhista envolvida, que o Corinthians entrou forte na disputa pelo volante, porquê? Porque a diretoria do Timão viu a oportunidade de tentar um acerto mais rápido com o jogador e também trabalhar com contrapartidas ao América Mineiro. Isto porquê? Porque poderá vir a um baixo custo porque acaba o contrato no final de 2026, ou poderá vir livre no mercado. Se vier a baixo custo, poderá ir Segovinha e Ireland poderá estar na negociação. Como parte da estratégia para viabilizar o negócio, o Corinthians tem trabalho para oferecer segundo clube ou contrapartidas esportivas para o América Mineiro. Nomes como Segovinha e Ireland são criados como possíveis peças de negociação em empréstimo ou troca. Isso ajuda a reduzir o valor líquido que o time paulista teria de desembolsar. Então, o que é que isto significa? Significa que esta disputa mostra como aspectos financeiros e judiciais podem alterar totalmente o destino de uma contratação. Um clube que estava perto de fechar com o Botafogo, agora vê outro gigante da Série A entrando na conversa. Tudo por causa de salários em atraso, timing de janela e opções de contrapartida. Do ponto de vista jornalístico, isto pode ser um excelente exemplo de como o mercado da bola não é apenas técnica e vontade dos clubes, mas também tem muitas variáveis financeiras e jurídicas envolvidas. E estas são as notícias que engloba a contratação, a possível contratação do Corinthians por Cauã Diniz. Agora Flamengo, vamos falar de Flamengo, Flamengo, Alain, Cebolinha e Marcos António. No Flamengo, a diretoria avaliou uma proposta envolvendo Alain e Everton Cebolinha em troca por Marcos António. O raciocínio foi: Alain e Cebolinha têm salários altos e não têm sido titulares absolutos. Marcos António traz características desejadas pela comissão técnica, como presença de jogo no meio-campo e intensidade. Apesar disso, a negociação ainda não anda por conta de valores divergentes e interesse de ambas as partes em manter vantagens estratégicas. A situação de Paquetá como é que está? Poderá só chegar ao Flamengo em março.
Porquê? Porque a negociação, apesar de ter sido formal entre Paquetá e Flamengo, os dirigentes afirmam que estão de olho na janela e na situação contratual do jogador, que poderia chegar por empréstimo ou outro formato viável. Se isso acontecer, seria uma contratação com impacto técnico e simbólico, dada a identificação de Paquetá com a torcida. Mas o West Ham está a fazer fim-capé para continuar pelo jogador. Vamos esperar pelos próximos capítulos para saber o que é que vai acontecer com o Paquetá. E agora vamos falar Grêmio, sobre Grêmio, o Everton, oferta do Grêmio e um impasse no Palmeiras. O goleiro Everton aceitou a proposta do Grêmio, mas a saída dele do Palmeiras ainda não se concretizou. Porquê? É a multa rescisória, que fontes do mercado indicam como significativa, na casa dos dois dígitos em milhões de euros, e que o Palmeiras não pretende abrir mão ou negociar abaixo desse valor. O clube sabe que Everton é peça fundamental, líder no vestiário e um dos pilares do time. E isso explica porque, mesmo com o jogador interessado em mudar de clube, a negociação ainda não se concluiu. Portanto, vamos ver se Everton poderá ir para o Grêmio ou não. A próxima notícia é sobre o Galo e a denúncia feita contra a SAF pelo presidente do Palestino. Afirmou que a SAF do Atlético Mineiro divulgou informações incorretas sobre um processo de negociação entre os clubes, dando versões distorcidas dos factos. Este episódio gera desgaste, especialmente na relação com clubes estrangeiros, e levanta questionamentos sobre transparência e credibilidade em operações internacionais envolvendo SAFs, sociedades que prometem eficiência, mas que em alguns casos mostram fragilidades institucionais. Vamos ver como é que acaba esta situação, até porque o Atlético Mineiro tem quatro investidores multimilionários que, em princípio, são capazes de dar a volta a esta situação. Vamos ver como é que sai agora os próximos capítulos. Uma notícia Botafogo, sobre o Botafogo, O Botafogo muda de perfil de contratações. Com as restrições financeiras mais evidentes, o Botafogo mudou o seu perfil de contratações, deixando de lado grandes investimentos para focar em jogadores jovens, empréstimos e negociações com riscos menores. Essa estratégia evidencia a necessidade de equilíbrio orçamentário e não apenas impacto desportivo imediato, que era o que acontecia nos anos anteriores com o investidor a investir bastante dinheiro no Botafogo. Mas vamos ver o que é que isto agora vai dar agora para a próxima época, com o perfil de contratações sendo diferente. E a última notícia é sobre os patrocínios Master e a bolha que está a acontecer no futebol brasileiro. O patrocínio Master é o principal acordo comercial de um clube de futebol. Aparece normalmente no centro da camisa, tem uma grande exposição em jogos e mídias e normalmente é a maior fonte de receita de patrocínio para o clube. A explosão dos valores. Nos últimos anos, especialmente com o crescimento de empresas de apostas no mercado brasileiro, os valores de patrocínio cresceram de forma muito rápida. Relatórios indicam que os patrocínios nessa categoria somaram mais de 1 bilhão de reais em 2025, um crescimento de mais 125% em 2 anos em comparação com 2023. Isto segundo um estudo de mercado de apostas e patrocínios no futebol brasileiro. Mostra que esse crescimento significativo, após a entrada de várias empresas de apostas desportivas, buscando visibilidade em clubes da Série A. Essa alta abrupta fez com que clubes revisassem orçamentos, pensando que esse nível de receita seria sustentável. Mas não, houve sinais de arrefecimento. Agora, há diversos sinais que esse crescimento não é sustentável. Rescisões e encerramentos antecipados de contratos. O Bahia teve seu patrocínio master com a Viva Sorte Bet encerrada antes do término contratual. O Santos encerrou precocemente contrato com a 7K, deixando a camisa sem patrocinador principal para 2026. Houve atrasos e incertezas financeiras.
Em alguns contratos foram objeto de discussão pública sobre atraso nos pagamentos, o que faz os clubes repensarem a confiança nesse tipo de parceiro. O mercado de apostas está fragmentado. O mercado de apostas desportivas no Brasil é amplamente dividido entre operadoras licenciadas e milhares de operadoras não licenciadas, criando um ambiente instável para patrocínios de grande porte. Então, o resultado disto tudo é que os clubes estão entendendo agora o seguinte: não podem depender apenas de uma grande receita master. É preciso diversificar fontes de renda. O planejamento financeiro deve ser mais conservador. Expectativas de receita precisam ser ajustadas à realidade económica. Esta situação impacta diretamente no planejamento desportivo, pois, sem garantias de grandes cifras em patrocínio, os clubes precisam ser mais criteriosos com salários, contratações e negociações. Resumindo, a chamada bolha dos patrocínios master não estourou de vez, mas certamente está arrefecendo, forçando clubes a reverem planos, economizar e pensar a longo prazo. Então, estes foram os principais bastidores do atual mercado da bola brasileiro, explicados com contexto e profundidade. Qual destes temas você quer que a gente aprofunde no próximo vídeo? A bolha dos patrocínios? Os casos jurídicos? Ou quem deve realmente fechar com um contrato primeiro? Escreve nos comentários, deixa o like, inscreve no canal e ativa o sininho. Espero que tenham gostado deste resumo sobre o futebol brasileiro. E já agora uma nota final, que é o seguinte, que eu esqueci-me de dizer ali atrás. E é, e é o investidor. É exatamente. Eu esqueci-me de dizer há bocadinho que o investidor do Botafogo chama-se John Textor. Eu vou deixar no card o meu WhatsApp, o meu Telegram e vou deixar o meu PayPal para se quiserem fazer alguma doação. E até à próxima.